Aqui. Pronto, meus irmãos. Amém? Amém. Bem, então, que dia é hoje? Hoje é dia 21 de agosto de 2024. Hoje, então, é quarta-feira. Nós estamos aqui na casa do pastor Carlos, com a pastora Lúcia. Então, nós estamos aqui para estudarmos a Bíblia. E deixa eu falar uma coisa para você. O que nós vamos estudar hoje está em 2ª carta para Timóteo, no capítulo 2, no verso 3 em diante, até o 5. Por quê? Eu estou enviando um trilho de treinamento para o YouTube todos os dias, para a nossa plataforma no YouTube. Nós temos 4 plataformas no YouTube, com mais de 600 vídeos de ensino. E também para os nossos grupos de WhatsApp, que são muitos grupos de WhatsApp de dentro e fora do Brasil, que estão conosco todo dia, que a gente envia 80 minutos de áudio todo dia, estudando sobre batalha espiritual. Então agora, esse período, nós estamos estudando sobre batalha espiritual. No mês que vem a gente vai mudar o tema, vai ser crescimento espiritual. Mas esse período estamos estudando batalha espiritual. E hoje eu quero falar essa área bem aí de batalha espiritual dentro desse texto. E a síntese de tudo isso aí é: por que tantos de nós, que às vezes dizemos somos cristãos, enfrentamos tribulações que às vezes Deus nunca planejou que a gente passe por elas? Quando o motivo é esse que nós vamos ver aí. O cristão tem que sim, às vezes, enfrentar as tribulações, que às vezes são um treinamento para nós. Como a igreja primitiva passou muitas tribulações, como Paulo diz em Romanos 5, 1 a 4, ele diz assim: nós nos gloriamos nas tribulações porque produz a experiência. Mas tem tribulação que nós vamos estudar aí agora, que o problema é a batalha espiritual, que a gente é um soldado desarmado numa guerra, às vezes não quer saber que essa guerra existe, mas ela existe de qualquer forma. Por isso nós vamos ler o texto, que eu quero ler com vocês aqui, o texto de... depois vocês, se quiserem me dar o número de vocês que estão aqui pela primeira vez, para a gente enviar esse vídeo para você, enviar para alguém. Talvez igrejas por aí vocês nunca ouviram falar isso aqui, porque a gente só fala de verdade temas assim extremamente diferentes, porque é o fim dos tempos, e no fim dos tempos muita gente vai ter fome totalmente da verdade e não vai achar. Então, 2 Timóteo 2, 3 em diante, se lê assim: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E, se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Ponto. 2 Timóteo capítulo 2, no verso 3 em diante. Então, Paulo está falando aqui de um confronto espiritual que existe, que a maioria de nós não sabe, não tem interesse, mas eu quero falar disso daqui. O Paulo disse: você é um soldado, Timóteo. Claro que essa palavra, há 2000 anos atrás, quando foi enviada para Timóteo, através de uma carta de Paulo, Timóteo era um pastor, quando ele escreve aí. Ele estava pastoreando a igreja em Éfeso. Está lá em Éfeso 1, carta aos Efésios 1, no verso 3 diz: como eu te deixei em Éfeso, para eleger presbíteros e tal. Então Paulo estava em Éfeso, que hoje é Turquia, um país de maioria islâmica. E Paulo, quer dizer, Timóteo na Turquia, hoje, se fosse hoje,
era Éfeso, e Paulo em outro país, mandando essa carta. E ele está dizendo, olha, tu és um soldado. Mas ele diz, ninguém que é um soldado, para ele militar legitimamente, eu estou falando que eu fui um policial minha vida inteira, aqui tem outro, trabalhou junto comigo na Polícia Civil do Maranhão, está aqui, ele vem aqui, diz eu, sou eu. Hein? Tu está sendo filmado, ó. Diz sou eu. Ah, é tu. Ah, certo, então nós viemos da Polícia Civil do Maranhão, eu e ele, e a gente se entregou a Jesus, estamos desse outro lado aqui, não usamos mais aquelas armas, que era a metralhadora lá do homem, né? Agora a gente usa outra arma, tá? Que é a arma espiritual, porque combatemos um outro tipo de inimigo agora, que antigamente nossos inimigos eram totalmente seres humanos usados pelo diabo. Hoje o nosso inimigo é o adversário Satanás. E dele é que nós vemos tanto estrago que ele causou na vida de multidão de pessoas aqui na Bíblia, que em algum momento das suas vidas não estavam preparados para ele. Por exemplo, um só que andou com Jesus e o diabo fez um estrago na vida dele. Por exemplo, Judas. João 13, 2 diz, acabou a ceia, pôs Satanás no coração de Judas que o traísse. Como que pode? Um homem que andava com Jesus teve experiência que nenhum de nós teve. Ele mesmo foi usado em Mateus 10, 1 em diante. Jesus disse, vai pelo mundo, vocês, ressuscite os mortos, cure os enfermos, limpe os leprosos, pregue a palavra. Ele era um para quem Jesus deu essas mensagens. Mas no fim da vida dele, João 13, 2, o diabo pôs no coração de Judas e disse, trai ele. E ele fez. Mas o problema pior não está bem aí. Está em Lucas 22, 3, diz, acabou a ceia, entrou Satanás em Judas. Entrou. Um homem que faz milagres, que tem cada exemplo de coisa linda que foi operada por ele e pelos outros que andaram com Cristo, pregando, e acontece isso depois. Então Paulo, para que não aconteça isso, que aconteceu com Judas, e aconteceu com outros antes de Judas existir, olha, repito, antes que Judas existisse, houve um homem chamado Saul. Deixa eu contar a história de Saul para vocês. Saul foi o primeiro rei de Israel, mais ou menos no ano 1100 a.C. Depois dele veio Davi, depois veio Salomão. Mas o Saul, se você estudar a história dele, no capítulo 10 de 1 Samuel, no verso 1 em diante, diz que o próprio Deus revelou para Samuel e diz, ó, pega esse homem aí, unge ele, porque eu escolhi ele para ser o rei de Israel. Aí lá vem ele, lá vem o Saul, tudo em 1 Samuel 10. E Samuel diz assim, olha, Deus diz para ti, Saul, que ele te escolheu para ser capitão do teu povo, quer dizer, liderar Israel. E, a partir de agora, quando tu saíres daqui, tu vai encontrar um rancho de profetas. Eles vão profetizar sobre ti. Tu vai profetizar com eles. O Espírito do Senhor vai se apoderar de ti. Tudo isso em 1 Samuel 10. E ele vai mudar teu coração em um novo homem. Tu vai ser um novo homem depois que o Espírito de Deus entrar em você. Ponto. Em 1 Samuel 10 diz, ele virando as costas de Samuel, para sair de Samuel, tudo aquilo que foi pregado aconteceu no mesmo dia. Então significa que Saul, para começar o reinado, não foi mais o homem velho, foi o homem totalmente recriado pelo próprio Deus. Sendo que, olha aí como é que o homem começa quando ele termina, quando ele não entende que é batalha espiritual.
Quando chega em 1 Samuel 16, ele está endemoniado. 1 Samuel 16, 1 em diante. Chega lá, Deus manda Samuel, olha, unge outro homem aí, que eu não quero mais Saul. Unge um homem aí. Aí foi ungir Samuel. Perdão. Davi. Ungiu Davi. 1 Samuel 16, 1 ao 7. Quando chega do verso 7 em diante, diz: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e a partir desse dia o diabo começou a andar com ele. Quando você vê 1 Samuel 18, 10, o Saul com uma lança na mão, cheio de demônio, profetizando com ódio para matar Davi com uma lança. Porque Deus não queria mais Saul, que ele estava endemoniado. Deus não tem paz com o endemoniado. Aí o que ocorreu? Deus já tinha levantado o outro, que era Davi, e agora estava ali ele endemoniado com uma lança, porque ele sabia que Davi estava vencendo guerras que ele nunca venceu na vida. O povo gritava: Saul matou 1000, Davi matou 10.000, ele ficava doido. Ele dizia: agora só falta o reino, esse senhor vai me tomar o reino. E ele pegou essa espada, a Bíblia diz que ele profetizava, 1 Samuel 18, 10, e com a lança jogando em Davi, Davi se desviava e a lança passava, mas ele querendo matar. Então o que eu quero falar para você? Isso é apenas um resumo do que aconteceu muito antes de Judas, muito antes do Antigo Testamento, do Paulo escrever para Timóteo. Agora Timóteo diz, Paulo diz para Timóteo, 2 Timóteo 2, 3 em diante: Timóteo, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, porque ele procura agradar aquele que o alistou para a guerra. Se alguém milita, mas não militar legitimamente, ele não vai ser coroado. Se não militar legitimamente. Então escute isso que eu vou dizer. Nós temos 2 tipos de batalha para enfrentar. Uma dentro de nós, de dentro para dentro, e uma de dentro para fora. Qual é a de dentro para dentro? Gálatas 5,17. Paulo diz que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, para que a gente não faça o que temos que fazer. Na minha tradução mais antiga, que é Ferreira de Almeida, revista corrigida, em Gálatas 5,17, é a carne cobiça contra o Espírito. Só que tem um porém. Esse Espírito que ele usa aí, o Paulo, quando escreve, não é o Espírito com letra minúscula. É o Espírito com letra maiúscula. Que quando você encontrar essa expressão Espírito com letra maiúscula na Bíblia, está dirigida apenas para uma pessoa, o próprio Deus. O Espírito Santo. Então Paulo está dizendo que aqueles que têm o Espírito Santo habitando em si, primeiro ele tem uma batalha dentro dele. É Deus querendo empurrar para ali e ele querendo empurrar para cá. Para onde? Para a carne. O que é carne? É o ser humano comum, sem Deus. Aquilo que a gente foi no passado, que a gente ainda quer utilizar agora. Tanto que eu tenho uma outra mensagem no YouTube, que está lá na nossa plataforma, que eu preguei sobre 2 Coríntios 10,4. Paulo diz: as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais e poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Tu tem ideia do que é uma fortaleza? Naquela época, todas as cidades, elas construíam muros em volta de todas as cidades. Muro assim de cerca de 8 metros de altura, com 6 metros de largura, na cidade inteira. Por exemplo, Josué, quando enfrentou Jericó, ela era toda cercada de muro assim. Quem derrubou foi Deus. Mas em 2 Coríntios 10, 4 ao 6,
Paulo diz que nossa milícia é para destruição de fortaleza. O que é uma fortaleza? Quando você vê o verso 5 e 6, 2 Coríntios 10, 5 e 6, ele fala que quando cumprir a nossa obediência, nós vamos então pregar a palavra para aqueles que são desobedientes. Mas quando cumprir nossa obediência, tu está indo embora, gente? O sangue de Cristo tem poder, gente. Mas vou mandar para o grupo, tu está lá no grupo, tu vai assistir lá. Amém. Vou acompanhar até na porta. Vai acompanhar. Estopei. Parei. Bora continuar. Certo. Retornando para as duas batalhas, uma dentro e fora. Então, somente o cristão verdadeiro, ele tem essa batalha primeira, que é de Gálatas 5,17. O mundo, enquanto isso, o mundano ímpio, que está dentro e fora da igreja, ele tem a segunda batalha. Por isso a gente vem para o cristianismo. Por quê? Porque existe essa batalha para o ímpio. Tá? O Paulo também escreve em Efésios 6, 10 a 13, e diz, nossa luta não é contra a carne, mas sim contra os principados, potestades, contra os dominadores desse século, que habitam nas regiões celestiais. Aí eles, portanto, esteja pronto com toda a armadura de Deus. Então nós temos no YouTube e em áudio mensagem de treinamento só sobre essas armaduras, para você entender o que são elas. Sem isso você está derrotado, o diabo te atira, te mata. Tem multidão de crentes, estou com depressão, ele vai lá, se enforca, se dá um tiro. Tem um vídeo aí de um pastor, está no YouTube. O pastor acaba de celebrar o culto, ele vai para de trás da igreja dele, que tem, aqui é o púlpito, aqui, bem aqui tem um quartinho, ele pega uma corda e se enforca depois do culto. Entendeu? O que é isso? É depressão profunda. Meu irmão, se eu e você fôssemos contar os problemas que a gente já enfrentou, e por isso a gente fosse se enforcar, a gente não estava aqui. Se Paulo, Jeremias, Ezequiel, Moisés, Josué, tantos outros nomes que estão na Bíblia, que você já leu sobre eles, enfrentaram confronto gigante. Elias, com gente usada pelo diabo, não existia nem Bíblia na mão. Era só assim, Elias depois se enforcou, se matou. O Paulo se enforcou, se matou. Não, pelo contrário, eles ensinam como vencer a si mesmo. Paulo, por exemplo, em Romanos 7, 3 vezes ele diz, o mal habita em mim, o mal está comigo. O mal ali que ele fala é o pecado, é o velho homem, é a natureza velha. Então, enquanto você não reconhecer, como Paulo reconhecia, que o inimigo dele morava dentro dele, tanto que em Romanos 7, 24, ele diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Qual é o corpo dessa morte? É o ser humano que está aqui dentro de nós, que está querendo combater com tudo aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. E às vezes a gente se inclina mais para a carne do que para o espírito. Em Romanos 8, 5 e diante, Paulo diz que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação para o espírito é vida e paz. Ponto. Então a primeira batalha que o Paulo está falando aqui, e depois ele usa muitos outros textos de alerta que estão na Bíblia, ele fala que a primeira batalha está dentro de nós. Se eu conseguir vencer essa, ou melhor, pelo menos Deus vê que eu estou querendo ser um lutador, Ele vai me ajudar. Mas se Ele vê que eu não estou nem aí, tem cristão assim, irmão, você vai pregar sobre isso na igreja, ele nunca mais vem, porque ele não quer ouvir sobre isso. Ele prefere uma igreja que nunca tem esse tipo de assunto, mas ele está na batalha e ele não sabe. O diabo pode vencer ele a qualquer momento. Por que eu estou aqui em pé? Um dos motivos, graças a Deus, é que Deus me deu muita experiência com o diabo. Aquela de Mateus 4, 1 e 2 diz, e foi o Espírito de Deus conduziu Jesus
para o deserto para ser tentado pelo diabo. Quer dizer, o próprio Deus vai lá e leva o próprio Cristo para o deserto para passar a tentação. Por quê? Porque era preciso que ele dissesse, olha, eu estou aqui 100% homem, tirei de mim qualquer tipo de coisa divina, não tenho nada, a não ser dom espiritual que ele tinha, no período que ele estava aqui como homem. Por isso que ele é chamado de Emanuel, né? Deus conosco. Deus habitou na terra em forma de homem, morou no meio dos homens. Lá Isaías 9,6, 700 anos antes dele vir, diz, e o menino será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então Deus se transforma em um homem e diz, olha, vou mostrar para você como é a guerra aqui. Então ele vai para lá, para o deserto, e o diabo começa a dizer para ele, faz isso, Jesus. Ele, mas está escrito, Satanás. Aí mostra a palavra para ele. Ponto. Então, eu também passei por isso. Tenho passado. O que é experiência com o diabo. Tem coisa que eu não posso nem falar para ti, senão você não vai acreditar que aconteceu comigo. Mas eu gosto de falar uma das batalhas que eu passei, que isso foi quando eu era novo convertido. Quando eu era novo convertido, eu tomava cerveja e dizia para todo mundo que eu já era cristão, que eu já era evangélico, lia a Bíblia todo dia, jejuava, pregava e tomava cerveja direto, que era uma das minhas paixões quando eu era um não cristão. Que cristão quer dizer imitador de Cristo. Deus vai me dar uma experiência com o diabo, porque antes eu dizia assim, eu olhava aqueles programas na Igreja Universal, que era na televisão, quando o pastor estava expulsando o demônio de alguém, aí que dizia, quem, como é teu nome? É fulano, não sei o quê. Eu dizia, isso é mentira, esse negócio de diabo não existe. Eu dizia, isso é mentira, rapaz, diabo não existe. Aí Deus me deu uma experiência com o diabo, logo no meu início, entendeu? Primeiro, 3 vezes o diabo agarrou na minha garganta assim, ó. Uma delas eu estava acordadíssimo. Isso eu estava preso no quartel, que eu fui policial, lá me converti. Ainda agora mesmo eu liguei para o comandante geral, que era o comandante lá, eu estava falando com ele ainda agora, e o Jackson, que ele é coronel agora. E no meu vídeo lá, ele era capitão, né? E ele se converteu também na época, ele está aí no meu testemunho, está no YouTube, como que nós pregamos lá, quando eu fui preso, CT Cristo, ganhamos o quartel quase por inteiro para Cristo, e ele foi um. E ainda agora eu liguei para ele, nesse momento que aconteceu um tiroteio lá perto da nossa igreja, facção contra facção, e eu liguei para ele, eu digo, já, você resolve isso aqui depressa, põe um policiamento aqui. Aí ele ligou para o comandante de lá, do quartel de lá, e o comandante do quartel entrou no meu zap e mandou dizer quais são os horários do culto lá, que ele vai mandar gente lá, e qualquer coisa vai me ligar direto no celular dele, que ele vai ajudar a gente lá com o policiamento. Ponto. Então, nesse período que eu estava lá, mais ou menos há 26 anos atrás, quando me converti no quartel, preso, eu tive essa experiência. Eu tomava cerveja direto lá, escondido, e o diabo me agarrou aqui 3 vezes para me matar. E eu só entendi que aquilo ali podia ser vencido quando um dia antes alguém mandou uma pregação para mim, que naquela época não tinha celular, nem DVD, nem CD, era fita cassete. Então tinha uma pregação que dizia, quando o diabo te pegar, clama o sangue de Jesus. Mas eu estava com a boca toda travada, eu estava com o meu corpo travado quando ele me agarrou. Mas eu falei aqui na minha mente, Jesus, me cobre com o teu sangue, me lava com o teu sangue. Aqui na minha mente, aquele me folgou instantaneamente. Digo, rapaz, isso existe. Entendeu? Isso existe mesmo. Ela teve também. Tu tivesse? Conta aí também agora. Mais alto para gravar aqui. Senta bem aqui rapidinho. Ou vem ajudar para o povo aqui da igreja ouvir teu testemunho. Diz, ó, meu nome é fulana de tal, quero contar uma experiência. Senta. Como é teu nome? Meu nome é Brenda. Brenda, quer contar uma experiência para nós. Conta aí, Brenda. Uma experiência que você falou, eu lembrei muito da que eu tive também, foi bem parecido. Só que a minha não foi real, foi em sonho.
Eu estava dormindo na minha casa e no sonho eu também estava na minha casa. Eu saía do quarto e tinha uma porta de correr. E aí eu abri a porta do escuro, eu abri a porta de correr. E quando eu abria, do outro lado da porta, tinha uma mulher. Só que essa mulher parecia uma morta. Uma morta, o cabelo dela estava bem comprido, ela estava toda assim, desfigurada. Ela como se tivesse aquele filme até de terror que a gente costuma assistir. E aí na mesma hora que eu vi, eu repreendi. Né? Eu comecei a repreender, apontei a mão para ela e falei, está repreendido em nome de Jesus. Só que a palavra de Jesus não saía. Quando eu falava Jesus, me faltava voz. Eu tinha a impressão de que tinha alguém apertando minha garganta. Aí eu não saía, Jesus estava repreendido no nome de... E Jesus não saía por nada. Aí eu entendi que ali, quem é que estava ali na verdade? E aí eu começava só em pensamento a repreendia em pensamento, sai daqui, está repreendido no nome de Senhor Jesus. E eu pulei para cima dessa mulher. E eu pulei pra cima dela, quero me enforcar o pescoço dela. Uma briga. Uma briga, literalmente. E ela era toda mole. Nossa, foi uma sensação horrível. Ela era toda mole. Ela, não sei nem o que explicar que sensação. Ela parecia uma gelatina, assim. Eu balançava ela, ela ficava assim. Foi uma sensação horrível. E eu pulei pra cima dela, descanchei em cima dela, peguei o pescoço dela e fiquei o tempo todo na cabeça aqui, né? Tá repreendido em nome do Senhor Jesus, tá repreendido em nome do Senhor Jesus. Não me recordo mesmo como acabou esse sonho. Mas eu Tu achaste que era o diabo? Tu achaste? Na mesma hora. Na mesma hora eu achava. Que bom, foi uma Pelo experiência. ambiente, pela situação, por eu não conseguir falar a palavra Jesus, né? Foi a primeira experiência que eu tive, porque eu tinha tido experiências muito bonitas, né? Até compartilhei com vocês, né? Belíssimas, já com o Espírito Santo, que eu assim, nossa, que você me fortalece todo dia. Mas eu nunca tinha visto o outro lado. Lado Existe, né? Existe. Eu tinha tido, de verdade, fantástico os meus 2 filhos, que eu levo pra vida, assim, que quando eu me recordo, eu sei como Deus é maravilhoso. Mas eu não conhecia o mundo negro, o mundo do mal. E foi a primeira experiência que eu tive, foi essa. Eu vi como é real, como é tão real e como aconteceu aquilo no mundo espiritual enquanto eu dormi. Ponto. Ponto. Valeu. Posso sentar na minha cadeira? Pode sentar na tua cadeira. Já isso tem experiência, já isso aí. Se prepare que você vai lutar muito para Ai, meu Deus do céu. Vocês não querem Não, não, Brenda, não. porque Você vai olha, te levantar, mulher. Essas Ei, coisas Brenda. são muito estranhas. deixa eu ver se eu estou saindo daqui, que eu estou fugitivo aqui do vídeo. Pronto. Olha aí, ó. Ei, Brenda. Oi. Deus, quando mostra isso pra gente, é porque ele quer te dar um pouco mais do cristianismo verdadeiro. Primeiro, para você nunca se desviar do caminho dele, porque se tu desviar do caminho de Cristo, tu vai para esse outro. Entendeu? Então, 1 Timóteo 5,15 diz assim, o desviado está seguindo Satanás. Entendeu? Sim. Só tem luz e trevas. Então, se você sair do caminho de Cristo, você vai... 15 quanto, pastor? Pecado é maior, 5,15, né? 1 Timóteo. E detalhe, ainda é pior ainda que eu vou... É pior, porque você conhece a palavra, você conhece o mundo e você está pecando contra ele. Né? Ainda tem um outro problema. O problema maior não é esse, bem aí. É aquele de Mateus 12, 43 a 45, que Jesus diz assim, ó, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, não encontra, e diz, vou voltar para minha casa, de onde eu saí. Chega lá, encontra a casa limpa e vazia, e adornada, quer dizer, cheia de dons. Aí ele vai lá, pega mais 7, quase que eu boto assim, 7, e Jesus diz, e habitam ali. Aí ele diz assim, e são os últimos atos desse homem. Homem é uma palavra geral para homem e mulher. Homem, são os últimos atos desse homem, piores do que o primeiro. Aí em Mateus 12, 45, ele bota o dedão assim para o povo que está ouvindo, principalmente os fariseus, que eram os líderes de Israel, e ele diz, assim vai acontecer com essa geração perversa. Porque eles diziam que era o povo de Deus. Então Jesus queria dizer o quê? Vocês estão cheios de demônio, vocês estão desviados. Lá em João 8, 44, Jesus dizia para Israel, o pai de vocês é o diabo. Vocês querem satisfazer o pai de vocês. Vocês querem fazer as obras do pai de vocês. Quer dizer, uma batalha espiritual que os fariseus não ensinavam, mas que ela existia. E eu e tu, a gente só consegue ver que isso aí é real, primeiro, se alguém pregar para você.
O outro é se tu tiver uma experiência. Viu? A Bíblia diz que o homem carnal não vai conhecer as coisas espirituais. A não ser que o Espírito de Deus decida te dar uma experiência. Ó, você ter uma ideia? Ontem, terça-feira à noite, é culto de trabalho de oração na nossa igreja de noite. E uma irmã foi contar um testemunho que até eu gravei, ela contando, está na nossa plataforma lá do YouTube. Só botar Wagner Jesus, a verdade vos libertará no YouTube. Aí tu vai ver um monte de vídeo lá. E tu vai ver o dela que foi enviado ontem. Ela contou, sabe o quê? Sabe o que ela contou? Que quando ela estava desviada, o Satanás literalmente apareceu no quarto dela. E aí ela diz lá, em vez dela se agarrar com Jesus, mais ainda, porque ela tinha certeza que foi o diabo, foi um homem que apareceu dentro de uma porta fechada de um quarto, e ela ficou com medo gigante daquele homem, ela sabia que era o diabo. Ao invés dela se agarrar com Jesus e ficar mais cristã para sempre, ela se desviou. Passou um tempão para depois voltar. Você entendeu? Assim, era o povo de Israel. Que Jesus dizia, olha, Satanás está em ti. Eles faziam era tirar pedra neles. Pode falar. Eu tenho uma Pergunta. Por que Diga. algumas pessoas, então, têm esse dom e outras não têm? Muito bem, deixa eu te explicar. Em Mateus 11, 25, Jesus diz assim, graças te dou, ó Pai, porque tu ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Aí ele diz, graças a Deus, Pai, porque foi assim que te aprouve. Então, no mesmo texto ele diz assim, ninguém conhece o Filho e ninguém conhece o Pai, a não ser aquele a quem o Filho quiser revelar. Então essa questão de revelação, não é porque eu tenho um dom, a irmã Lúcia também tem, qualquer um de nós pode ter um dom, entendeu? Que Deus é obrigado a te falar as coisas. Tu entendeste? Por exemplo, lá em Atos 2, 17 e 18, diz, no fim dos tempos, Deus vai derramar o Espírito sobre toda a carne. Os jovens vão ter visão, sonho, revelação e tal. Mas não são todos os que estão na igreja que a gente vê eles falando isso. Entendeu? Primeiro, Deus não é obrigado a falar com todos. Nem com tudo, só porque ele é pastor, Deus não é obrigado a falar com ele. Entendeu? Mas o principal é quando você pede. Eu tenho visto um monte de cristão contar testemunho porque pediu. Por exemplo, há poucos dias eu enviei um vídeo para os nossos grupos de WhatsApp e o testemunho de uma irmã que eu peguei no YouTube, ela dizendo, olha, eu tive um sonho e eu vou contar. Sabe por que eu tive esse sonho? Porque eu estou mais de 15 dias, quando eu oro, todo o tempo minha oração é só essa. Jesus, me mostra, se tu vier hoje, o que vai me impedir de eu subir? Me diz se tem alguma coisa. Aí Jesus disse, tu não pode subir. E começou a mostrar coisa para ela. Fala para a minha igreja, se fizer coisa igual você está fazendo, vai ficar para trás. Entendeu? Porque as 10 virgens de Mateus 25, de 1 ao 13, metade da igreja vai ter que ficar para trás. Metade da igreja, quando Jesus voltar, não pode subir. Ponto. Então, essa questão de revelação, primeiro, você tem que importunar Deus. E quem não pede? Aí, só se Deus quiser revelar. Entendeu? Eu conheço um monte de ímpio, como Nabucodonosor de Babilônia, de Daniel capítulo 5, viu? Que o próprio Deus botou ele para ser um comedor de capim. Mas antes, ele teve um sonho. Olha, eu sonhei isso. Lá em Gênesis 39, 40, o faraó do Egito também teve um sonho. E através daquele sonho que o faraó do Egito teve, foi que Deus, através do sonho, levantou quem? José, para ser a segunda pessoa do faraó. O faraó disse, eu sonhei que 7 vacas magras comiam 7 vacas gordas, 7 espigas de milho magra, era comido por 7 espigas de milho gorda. Que é isso, José? Aí Deus deu a revelação para José.
Olha, rapaz, vai ter 7 anos de fome. Só que aí Não. também tem um lado mais bonito, né? Porque É criança. Ei, irmã aqui. Ei, quando é que assovia não chupa cana. Não, Ela quer falar. O sonho de Deus dá para muitos, inclusive para ímpios. Para ímpio. Aí o discernimento, Dá pra ver. agora o discernimento de interpretações, esse aí é para quem anda com o Espírito de Deus. Isso. Glória a Deus, gostei. Entendeu? Então, é para quem Deus quer dar o discernimento. E outra coisa, a palavra discernimento também está dentro dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, 8 ao 10. Um dos dons que Deus quer dar para o cristão é dom de discernir os espíritos. Por exemplo, aconteceu um negócio aqui uma vez, vou contar essa para vocês. Aqui antigamente funcionava uma igreja da gente, antigamente aqui. E num desses cultos, tinha um monte de irmã de branco falando em língua na hora do hino. Muitas irmãs. Irmã Lúcia deve se lembrar, o pastor Carlos aqui deve se lembrar. Vocês talvez, não sei se já era aqui desse tempo. Não. A maioria então não é, né? Só vocês dois, certo? Então olha só. Então aqui estava cheia essa sala aqui. E ela tinha convidado uma irmã para cantar um hino nessa hora. Uma irmã muito cheia mesmo. E ela tinha esse dom de discernir. E eu não vou te negar que eu não tenho. A não ser quando Deus quer me mostrar. Que às vezes eu vou dormir sem nem pensar em ti, Deus me mostra você na tua casa. Até no teu banheiro. Eu já sonhei com o crente no banheiro dele. Tu acredita? Não, eu não vou dizer de nudez dos outros. Mas estava fazendo coisa que só Deus sabe. Eu tive que chamar ele. Ei, irmão, olha, eu te vi no seu banheiro. Mas o que eu Só tenho que ele não culpa? quer se consertar diante de Deus. Aí ele disse para mim, tu não é nem... Eu era um novo convertido. E ele disse para mim assim, tu não é nem batizado ainda com o Espírito Santo, tu já tem revelação? Eu disse, a jumenta de Balaão, hein? Era batizada com o Espírito Santo, Deus me deu um dom de visão, abrir a boca dela para ela falar. E ela viu hoje. Números 22, a jumenta de Balaão. Ela viu. Deus revela para quem ele quer. Aí tu falou. Aí aqui ó, nesse dia, a irmã estava cantando um hino. E as outras tudo de branco, falando em língua, todo mundo. E ela chegou para mim. Eu nem sonhava em ser pastor na minha vida. Nem sonhava. Aqui antigamente tinha só uma oração, né? Que acontecia dia de quinta. Nas quintas-feiras. Nas quintas-feiras, tinham vindo gente de todo lugar para cá. Aí nesse dia essa irmã disse para mim, irmão Wagner, bota a mão na cabeça daquela irmã e daquela. Eu nem sabia o que ia acontecer. Eu só fui botar a mão. Elas caíram as duas na mesma hora. E falando uma língua assim, pi, 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 pi. Assim mesmo, totalmente diferente do que elas estavam falando. Aí parou o culto na mesma hora, quando elas caíram. Ó, parou o culto. Aí ela disse para mim, a irmã que estava cantando, repreende que é o diabo. Disse para mim, repreende meu irmão, que é o diabo. Aí eu disse, Ele quer sempre me sai em nome de Jesus, para elas duas, né? Aí disse, elas se levantaram do chão, que foi? Aí a irmã que foi falar para ela, olha, aqui vocês estão cantando, mas lá na casa de vocês têm a língua desse tamanho, para brigar, para insultar, para humilhar. E o diabo te usa a língua de cobra. Disse um monte de coisa para elas. Olha, irmã, isso é guerra espiritual. Não brinque com o diabo. O diabo está te usando com um dom de engano. Para você pensar que você é espiritual. Você é carnal. Lá atrás. Amém? É tu. O que foi? Ei! Ela sente uma dor de cabeça, mas aperta e ela fica com vontade de ir embora. Quem é? A senhora lá atrás? Lá de trás? É. É você mesmo, minha irmã? Ó. Tá sentindo? Tá doido pra Dor de cabeça? Vai, não. Ó, É ela? Então vem aqui pra gente orar, vem. Vem aqui, mulher de Vai, Deus. vai lá. Vem pra gente orar. Receber oração, né? Não, se você tá sentindo mesmo isso que ele disse. vai, vem, eu gostei. Tá sentindo? Vai lá, vai. Se tu não tá sentindo, não vem. Não, né? Não? Então tá bom. Ore, É. Deus mostra, não é assim na hora, mas depois É. pode sair com a cabeça doente. Ó, sabe o que aconteceu uma vez com minha sogra?
Lídia, deixa eu contar isso para vocês. Sobre isso bem aí. A gente estava num culto e a irmã disse bem assim, pegou o microfone e disse, tem uma pessoa aqui que está sentindo uma dor muito forte na cabeça. Vamos sair daqui doente. Venha porque eu quero orar. E ninguém disse nada. Aí teve uma hora que ela chegou e virou para a irmã Lídia, minha sogra, e disse, é você. Sabe o que minha sogra disse? Não estou sentindo nada. Tá vendo? Eu não vou. Não foi. Aí a gente chalerou ela. Irmã Lídia, vai lá, recebe a oração. Não estou sentindo nada, isso aí não é de Deus. Irmã, quando essa mulher botou o pé fora da igreja, ela, o culto já tinha acabado, todo mundo já tinha ido embora. Sim. Ela sentiu uma dor tão terrível, que a gente teve que orar e dar remédio de dor de cabeça para Tá ela. vendo? É que às vezes Deus está mostrando que vai acontecer. Pois é. Vai logo mesmo. Então, Meu Deus. Então, eu não estou dizendo que é o mesmo caso. Eu vou logo. Olha, ele aqui quer falar uma coisa. Enquanto a irmã vem, pode vir. Levanta aí, homem. Senta bem aqui que nós vamos orar. Em relação à experiência no mundo espiritual que o senhor contou. Fala mais baixo, para ninguém ouvir, para não gravar aqui no vídeo. Mais baixo. Senta aqui, mulher de Deus. Vem cá depois, vem A gente vai já orar, só enquanto Eu ele também fala. falava isso aí, eu vi aqueles movimentos da Igreja Universal, os caras falam, se você que ouve voz e tal, vem aqui para orar por você. Eu criticava, inclusive eu gritava na igreja. Fala mais baixo, para ninguém ouvir aqui na máquina. Eu criticava que não existia, inclusive eu ficava fazendo sarcasmo, né, com os colegas lá da igreja. Só que a primeira vez que eu tive experiência com voz ao dia foi com 18 anos, aí passei a acreditar. Mas vou contar uma experiência lá da universidade agora no ano passado, né. Eu estou lá na minha sala de trabalho, né, na UFMA, aí eu fui para a coordenação. Tem um professor, colega de trabalho, inclusive eu chamei para ele vir aqui hoje, ele pediu até para a gente orar por ele, que eu não sabia qual era a religião dele. Eu sabia que era alguma religião do Oriente Médio, né? Mas eu não sabia exatamente qual. Eu falei até para ti na parte passada. Quando eu vou chegando na coordenação, que eu estou 2 metros de distância dele, eu dou um passo para frente e imediatamente caiu aquela neblina, meus olhos espirituais abriram e caiu aquela neblina. Como se você estivesse num pântano, e escureceu. Aí minha pele também começa a queimar, né? Aí eu dei mais outro passo e aí começou a ficar mais denso. Aí eu fui dar mais o 3º passo, aí eu vi espíritos negros ao redor dele, aquela nuvem negra. Aí eu vi que aquilo me causava o cheiro de incenso, né, forte, arrepiava minha pele, e eu via literalmente com os olhos espirituais fumaça negra ao redor e aquele pântano tudo branco. Deus dá a visão. Aí eu dei um passo para trás, aí acalmou, aí eu dei outro passo para trás, aí sumiu. Aí eu dei outro passo pra frente, aí voltou tudo. Eu falei assim, bicho, tá um território aqui. Aí eu voltei pra minha sala. Aí eu fiquei na minha sala orando. Meu Deus, o que é isso e tal, tal. E aí eu orando, eu passei 2 meses pra poder falar isso pra ele. Né? Aí ele me falou, pessoal, eu não sei qual é a tua religião, nem quero saber, mas vou te falar da minha e do meu mentor. Meu Deus! O meu Deus é Jesus Cristo. Ele que me dá as experiências. Eu falei pra ele, toda a experiência com ele, né? E ele confirmou, disse, não, obrigado por ter falado. Eu sou do hinduísmo. Ele. Eu sou do hinduísmo, o momento é a Bhatia, um espiritualista que já até morreu, né? Tem vários livros aí. E aí eu sirvo o hinduísmo, mas a gente já observa as outras religiões. Aí agora, para ele, eu já sou um profeta de Deus que toda vez... Que bom, glória a Deus. E eu estou chamando ele para, inclusive, eu vou trazer ele aqui. Aí ele falou assim, olha, hoje não dá porque ele não está em São Luís, mas... Quando ele tiver, você traz. Eu até oração por lá. Mas teve essa experiência. Amém. Ali na UFMA é um lugar muito pesado. Fala mais baixo, fala mais baixo. Na UFMA. É pra sair ali, ó. Vou sair aqui. Mais do que você ter sentido, meu filho faz UFMA. Ele filmou, tá aí aqui que não me deixa mentir. Não viste o vídeo? Ele filmou no prédio de ciências contábeis, que é de humanas, né? Sei, sossegado. Isso. Acho que foi o 2º ou 3º andar que é praticamente tudo muito deserto. Ele foi tomar água, tinha um bebedouro lá em cima. E aí no vão, é um vão assim, né? Que até ali tinha uma escada. Aí ele passou. Quando ele pegou e que olhou, ele levantou o rosto, ele olhou uma mulher vestida de noiva, tudo assim, e com um livro na mão. Eu te digo porque eu vi no vídeo. Ele filmou, tu não viste? Hoje tem o vídeo. Saiu no vídeo, ele filmou. Glória a Deus, aleluia. Quando ele virou, que baixou a cabeça, que ele subiu, que ele ficou com medo, né? Ele voltou, recuou. Quando ele voltou, que ele levantou a cabeça, não tinha mais nada lá.
Mas ele já tinha filmado. Filmou mesmo, eu lembro, a mulher estava de pé, ela andava assim pra frente e pra trás, assim, ó. Desse jeito. Viu o vídeo? Vou botar Vídeo, aqui. vídeo. Ela viu, todo mundo viu. A mulher toda de branco, parece aqueles vídeos que eles botam no YouTube, a noiva, não sei o que, igualzinho. E a mulher assim, ó, andando pra cá, aí depois voltava pra trás. Toda de noiva. Filmou, apareceu na câmera. Não quero isso, pastor. Só Deus sabe, tem que orar para Deus. Só Deus sabe. Ei, vamos embora primeiro orar aqui pela irmã. Que o tempo está correndo ali, ó. Não é demônio, pastor. É, que é diabo, é diabo. Sentiu, Alessandra? Bora, gente, vamos ficar em pé rapidinho. Para orar aqui pela guerreira que vai para o céu. Ora, pastor Carlos, ora. Pai, nós estamos aqui proclamando. Sim, meu Pai amado. Pai, visita agora, meu Pai, esta moça, Senhor. Sim, meu Deus. Não só por terra, Sim, meu Pai, todo mal. tudo mal. Está queimando, Deus. Sim, Pai. Toda dor de cabeça eu te repreendo. Sim, Pai. Cobre com teu sangue, lava com teu sangue. E não volta. Nunca mais, não volta nunca mais. Em nome de Jesus. Faça do sangue, Deus. E dá vitória. Esta menina. Espírito do mal, que repreendo, sai agora. Em nome de Jesus. Nunca mais em nome. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Pronto. Você quer voltar para lá ou quer ficar aqui? Certo, então vamos voltar para o texto. Estou terminando. Irmão, nós estamos estudando sobre batalha espiritual. Eu sei que se depender de Deus, Ele vai querer sim se revelar para nós. Sabe por quê? Porque o Deus da Bíblia, ele é assim. Quanto mais você se chega para Ele, é mais fácil de você ter um relacionamento com Ele, de intimidade, para Ele falar essas coisas, do que a gente vive na carne, tô nem aí, eu vou se eu quiser para o cristianismo, vivo, meu cristianismo do meu jeito. Então, para esses que querem viver como o mundo vive, é mais difícil. Agora, Lucas 12, 48, a quem mais é dado, mais é cobrado. Então ele vai dar mais para esses também ele vai cobrar mais. Entendeu? Vai cobrar mais relacionamento. Por isso, o Paulo disse aqui para Timóteo, 2 Timóteo 2, 3 ao 5, ele fala disso aqui, ó. O bom soldado de Cristo não se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, se nós aqui entendermos que fomos alistados, então você vai precisar dizer para Deus e para o diabo todo dia, deixar eles dois verem que você é um soldado. E se você for um soldado, você nunca te esquece. Você está em tempo de guerra, quando dorme, quando levanta. Você só sabe disso quando lê a Bíblia e quando ora. Se você orar e dizer, Deus, me diga que tipo é essa guerra que eu estou enfrentando para poder ser um soldado. Me revela, me mostra. Vou contar uma outra experiência que eu já tive, no mínimo umas 200, com o diabo. Essa aqui eu vou te contar. Quando eu era novo convertido, Deus viu meu interesse de querer largar tudo para trás para poder ser o que eu estou tentando ser daqui para frente, porque tudo isso é uma luta tremenda todo dia. Então, mas ele viu isso daí. Aí o que aconteceu? Eu estava preso no quartel, como eu já falei, meu testemunho está no YouTube, foi por isso que eu me converti. Porque eu fiquei preso lá, eu era um policial e arrumei um monte de doidice. Né? Inventaram que eu matei um delegado, depois foi provado que eu não matei ninguém. Nunca nem respondi processo sobre isso. Mas fiquei lá. E lá eu li a Bíblia pela primeira vez. E lá alguém me disse, que eu tenho um filho, né, que trabalha no Tribunal de Contas, o Bruno, que ele tem 34 anos agora, o Bruno. Bruno Wagner é o nome dele. Ele já veio aqui muitas vezes, né? Ele casou? Já. Aí, resultado, eu soube que Bruno tinha caído, eu estava preso no quartel. Eu soube que Bruno tinha caído
e bateu a cabeça. Então tinha ido para o hospital. Alguém disse, ó, o Bruno bateu a cabeça, caiu de bicicleta. Ele devia ter 12 anos nessa época. Eu não converti. E eu fui dizer para Deus, Senhor, eu te aceitei, eu estava preso no quartel, já estava pregando, eu tinha mais ou menos 1 ano e pouco de cristão, e já tinha largado um monte de doidice. E agora, Deus, e meu filho está com esse problema. Eu tive um sonho de noite. Eu sonhei que eu estava numa casa, e ela era toda sem reboco nenhum. E eu e um monte de outras pessoas lá dentro. A casa não tinha reboco nem por dentro nem por fora. E a janela também toda aberta, não tinha janela nenhuma. E de repente apareceu um monte de bandido, tudo armado de fuzil, e começou a atirar de lá para cá na gente. Muito tiro, um em cima do outro, no mínimo 1000 tiros. E as balas passavam pela parede, parecia sabão, certo? Você bota um prego num sabão, ele atravessa, assim que a bala atravessava, mas não pegava nenhum de nós. E eu gritava, todo mundo gritava lá dentro do sonho, meu Deus, olha esses homens atirando na gente, não sei o quê. De repente, mas nunca pegou nenhum tiro na gente. De repente, a minha vontade deu de olhar para a direita, porque tinha uma janela desse lado. E eu fui olhar na direita. Quando eu olhei assim, irmão, vinha um exército tão grande, fardado de exército, e na frente vinha um cidadão com uma divisa, aqui que eu não sei que divisa era aquela, mas ele era o chefe. Ele fazia só assim para mim, ó. Era o chefão, o general de guerra. O Isaías 1, verso 9, chama ele de o Senhor dos Exércitos. 1,9 é. 1,9, Isaías, o Senhor dos Exércitos. Aí, lá vinha ele na frente, ele só fazia assim para mim, ó. Como que ele diz? Te acalma, rapaz, estamos chegando. Quando eu olhei ele fazer assim, de repente, me deu vontade de eu virar para cá, para uma outra janela que estava aqui. Aqui já estava tudo cercado deles, do exército todo de verde. E aqui já estava todo mundo aqui. Quando eu cheguei aqui, um único dos que vieram, ninguém precisou fazer nada, só um. Ele pegou um canhão como daqui, lá não sei aonde, devia ter no mínimo 10 metros de tamanho, dessa grossura, parecia um isopor na mão dele. Ele fez assim, pegou o canhão, botou no ombro dele mesmo e saiu uma bola de fogo só. Puf, pro lado de lá, acabou na mesma hora a guerra. Oh, glória. Na mesma hora, um único só. E o exército assim, muitos deles, tudo acampado, só um deu um tiro. Nessa hora saiu 3 homens, que parece que eu estou vendo eles aqui agora. É porque Deus faz que nem um cinema, a gente se lembrar. Aí, ó, eles eram, Deus me disse, são anjos da cura, que saiu agora para entrar aí na casa. Irmã, eles eram fardados de exército. Daqui para cima, eles tinham uma bata branca com uma cruz vermelha aqui, cada um deles. Daqui para baixo, era uma calça verde com uma bota preta, e cada um levava uma valisa de médico com uma cruz vermelha assim. E eles entravam tudo no mesmo passo, os 3, para entrar na casa. E Deus me diz, anjo da cura, que eles estão entrando aí. Porque para responder o problema que eu tinha pedido para o Bruno, né? E graças a Deus nunca teve problema de Bruno, Deus atuou. Então, aquilo ali foi uma das maneiras de Deus dizer para mim que Deus, Ele é real. Entendeu, irmão? Que se você clamar e ser alguém que de verdade Ele note que tu queres ser alguma coisa, quer dizer, um cristão autêntico, e lutar por isso, tu pode acreditar que vai acontecer o que diz o Salmo 91. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não vai ser atingido. Amém? Amém. Mas vai passar por esse problema aqui que eu disse. 2 Timóteo 2, 3 e 4. O bom soldado de Cristo não se embaraça com o negócio desta vida, porque ele procura agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, primeiro, quais são as ações que nós temos que demonstrar para Ele, o nosso Deus, que queremos agradá-lo? Que a gente faz todo dia para agradá-lo, já que Ele compara a gente com um soldado que está numa guerra. Já imaginou, por exemplo, Israel está em guerra agora, contra os países muçulmanos,
Quanto ao Islã, eu escrevi 4 livros sobre o Islã para entender por que Israel está daquele jeito ali. Então, aquele povo, que é o Irã e qualquer outro país que está ajudando eles, a faixa de Gaza, o Maomé que escreveu o Alcorão, o capítulo 5, o capítulo 8 do Alcorão, e o capítulo 2 também do Alcorão, você pode botar no Google, que o Alcorão está todo no YouTube, que é a Bíblia deles, do Islã. O Maomé diz que tem que ter ódio dos judeus até exterminar, não pode ficar um judeu vivo na terra, a não ser que ele se converta ao Islã. Então o Israel ele tem que estar preparado com soldados e um monte de arma 24 horas para atirar e se defender. Agora me diga, se todos aqueles soldados de Israel agora, nesse momento, sabendo que está tendo um contra-ataque gigante do Irã, que é mais de 20 vezes um país maior do que Israel, Israel hoje é um pouco maior do que São Luís, o Irã é quase o tamanho do Brasil inteiro, viu? Um país muito rico, que tem muitos aliados como China e Rússia e Venezuela e outros. Então o que ocorre? Coreia do Norte também, aliado. E o que ocorre? Tu já viu se aqueles soldados, todos de Israel, sabendo que estão na guerra 24 horas, que os muçulmanos estão enviando drone com arma pesada, um monte de foguetes, todo o tempo para cima de Israel. Já imaginou se todos os soldados de Israel dissessem, não, agora eu vou dormir. Todos. Ou então vou passear, vou para o shopping. Como que seria essa guerra? Israel era um país derrotado. Então, se embaraçar com o negócio dessa vida, eu e tu não assumimos o papel de soldado quando a gente, por exemplo, está na igreja ou está fora da igreja. Eu vou para a praia, mas aqui eu não sou um soldado de Cristo, hein? Não estou em batalha. Vai que tá. Lá que tá, lá é o território do diabo. Se na igreja é território do diabo, imagine lá. Por que na igreja é território do diabo? Porque o diabo também está na igreja. Através de quem? De um monte de crente demoniado que está na igreja. Entendeu? Que traz demônio para dentro das igrejas. Ora pelo teu filho, quando estiver dormindo. É muito importante, viu? Certo. Então, se a igreja tem batalha espiritual, por causa de muita gente demoniada, que não quer nada com Deus, está na igreja, imagine quem está do lado de fora. É quase crente, né, pastor? Canta aquela música Toninho do Aripibu. Eu sou quase crente, essa é a conversa de muita gente. Eu não bebo, eu não fumo, não tomo aguardente. Por isso eu aviso que sou quase crente. Mas ele diz, mas se Jesus voltasse agora, quase que tu subisse. Porque tu é quase crente. Então, meus amados irmãos, se embaraçar com o negócio dessa vida, uma das coisas é essa. Lá fora eu sou um cristão desarmado. Lá fora não estou envolvido em nenhuma guerra. E eu uso, por exemplo, lá fora, se eu usar, claro, uma das ferramentas do diabo é o ódio, a mentira, a vingança, a trapaça, Falta de perdão. falta de perdão, que a gente já estudou lá em nosso grupo de Escola Bíblica. 2 Timóteo 2,10, Paulo diz que eu perdoei e fiz na presença de Cristo para não ser vencido por Satanás, porque não ignora os seus ardis. 2 Coríntios 2,10. Vencido por Satanás, quando alguém faz o mal para ti, diz, não perdoo, te odeio, não fale mais comigo. O diabo diz, eu quero esse tipo de crente na igreja, porque o diabo sabe que em Mateus 6, 14 e 15, Jesus diz, se tu não perdoar aos homens, Deus não vai te perdoar. Aí o diabo fica fomentando essa batalha espiritual. Ele fez isso contra ti, ele disse isso contra ti, não perdoe mesmo, não fale com ele. Aí você diz, é mesmo, sou crente, mas meu facão não é. E canta a música, eu sou quase crente. Ponto, deixa eu ver se já deu nosso horário. Vixe! Vai muito bom, Vai, pastor. 1000 horas. Olha o horário. Pirica, irmão. Deixa eu encerrar aqui. Aí tu fala já. Aí daqui. Para encerrar. Então, meus amados irmãos,
O Paulo está escrevendo para Timóteo, porque mesmo Timóteo sendo um pastor, né, um presidente, ele era o presidente geral da igreja em Éfeso na época, né, ele que colocava líderes, ele que treinava líderes. Mas mesmo ele sendo um líder, o Paulo está dizendo que tu é um soldado, Timóteo. Ora, se um pastor como Timóteo está sendo convocado a agir como soldado em qualquer situação, em qualquer momento, imagine aí tu. Timóteo foi treinado por Paulo. Tu entendeste? A maioria de nós nunca teve um pregador como Paulo para ensinar. E mesmo Timóteo, andando com Paulo multidões de anos, viajando, ensinando, eles dois andaram juntos por muitos anos, andando em muitos países. Depois, Paulo ainda diz isso para ele: olha, não te embaraça com o negócio dessa vida, porque tu está numa guerra. Ele nem precisava dizer, mas mesmo ele ensinando, ele tinha que falar. Então, irmã, imagine quando você está num lugar onde ninguém ensina, que tem essas batalhas. Quando ele fala Timóteo, eles podem, tu não. Tu não pode, exato. Qualquer um que quiser fazer a carnalidade, que faça. Eles não querem saber se vão ser baleados como Judas, como Saul, mas tu não. Ponto. Quero orar, vamos orar para a gente encerrar aqui, para a gente conversar outra coisa. Vem, pastor, vai. Oi. Depois ela quer a oração depois. Tá, quero orar aqui encerrando essa parte. Meu Deus, encerramos aqui essa parte, que cada um de nós sejamos conscientes, meu Pai, que a gente dorme, o diabo não dorme, que a gente sai da igreja e o diabo está em derredor, como diz 1 Pedro 5,8. Nos ajuda a vigiar em qualquer situação e sermos vencedores, porque Tu estás na frente, Tu estás conosco, o grande general, o Senhor dos Exércitos. É em Ti que confiamos, e o diabo sabe com quem Tu estás e com quem Tu não estás. Assim, Pai, nos perdoa se fizemos alguma coisa que não Te agradou. Chamamos, meu Pai, o Senhor, sempre 24 horas, para nos revelar, nos revela, nos mostra o que está faltando, meu Pai, para a gente viver cada vez sem nenhum embaraço dessa vida, para estar de verdade consciente nessa guerra. Abençoa o Teu povo, com o perdão, com a reconciliação, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tá, eu vou só desligar aqui rapidinho.